Oi, Rosimeire, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Renato, meu amor, seja bem-vindo. Que bom te ver aqui. Obrigada. Como vocês estão? Daqui a pouco nós vamos receber, vamos conversar com Daiane Pina sobre quem cuida do cuidador. Oi, oi, oi. Estou aguardando o Dai. E aí, amigo? Boa Boa noite! noite. Tá Como você conseguindo me ouvir está? direitinho? Estou te ouvindo direitinho. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus, tudo bem. Morrendo de saudade de meus alunos, morrendo de Oh, saudade da não minha fala. escola, dos colegas, mas é isso mesmo, né? Eu imagino. Esse tempo, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Eu Isso. jamais imaginei em toda a minha vida vivenciar algo né, desta magnitude, né? Porque tomou uma proporção que a gente não fazia ideia, né? De que tomaria, né? Essa proporção toda. Você tá conseguindo me ouvir direito ali? Estou te ouvindo tranquilamente. Você está me ouvindo? O seu tá falhando um pouquinho quando você fala, fica um pouco estremecido. É? E agora, veja aí, o que que você acha? Ah, vamos esperar. Márcia Melhorou? chegou, Melhorou? Marcilene, meu amor, tudo bom? Roda Literária. Vamos Que aguardando aqui. mundo pequeno, hein? Gente, já Mundo vou pequeno. avisando que Marcilene e Eli estão com um projeto maravilhoso, uma contação de histórias que vai ser assim bem bacana para crianças, para adultos, adolescentes, tá? A gente vai divulgar muito aí porque é um projeto realmente que vale a pena ser visto, né? Tá conseguindo me ouvir direito, Eli? Obrigada. Eu Pronto. estou te ouvindo perfeitamente bem. Está muito bem. Que continue assim. Para todos que estão chegando, uma boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela, professora do Atendimento Educacional Especializado. Vocês estão escutando tanto a mim quanto a Daiane, qualquer coisa vocês vão sinalizando, tá bom? Que a gente vai começar nosso bate-papo, porque tem muita coisa para conversar. Dai, Isso. tem alguém na live com deficiência visual? Se tiver alguém com deficiência visual, mande um oizinho aí para poder, tanto eu quanto Daiane, a gente fazer uma descrição de como estamos. Combinado? Tá. Beijos para todo mundo. Vamos começar, minha amiga? Você começa ou eu começo? Você vai começar se apresentando, porque tem pessoas que não te Tá. conhecem, né? Assim como tem É, gente que não me conhece. Fique à tá. vontade. Quem é Daiane Pina? Você quer que eu faça a minha audiodescrição, é isso? Deixa se alguém vai se manifestar que tem deficiência visual, porque eu acho que a audiodescrição, né, é para as pessoas com deficiência visual, baixa visão. Se alguém se sentir à vontade, né, e tiver interesse, sinalize que a gente faz. Mas enquanto Tá. isso não acontece, Dai, conte pra gente. Quem é Daiane Pina? Ah, tá. Daiane Pina é uma professora, né? Professora de educação inclusiva, professora
de educação superior, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou ledora e transcritora, sou também audiodescritora, né? Estou mestranda na UNEB, nessa área de educação inclusiva, e a minha paixão é educação inclusiva. Eu me encontrei, né? É uma coisa assim inexplicável, quando você conhece realmente, você se apaixona, e é uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho, e é isso, essa sou eu. Gosto muito dos meus alunos, de saudade deles, sou ciumenta, não quero passar adiante. Já vi Dai aí, já vi Si, já vi Anete, mas tenho que passar, não tem jeito, mas é isso mesmo. O coração aperta, mas a gente deixa seguir. É a lei da vida. Olha, antes da gente continuar, tem gente nos assistindo de Portugal, Alemanha, São Paulo, Brasília, Cruz das Almas, Salvador e mais quem quiser falar de onde está, né, qual a cidade que está morando, pode mandar aí, viu? Ah, Mas, Dai, em primeiro lugar, Eli, muito eu vou obrigada. só para Fale. ver se minha filha traz o outro celular aqui, Mariana, para ver se do dela eu consigo lhe escutar melhor, porque acho que é o meu que está lhe travando, e eu quero muito lhe escutar, porque você tem Pronto. né? A gente vai fazer uma troca, não vai ser, né? E eu quero muito escutar assim o que você tá falando também junto. Deixa eu ver, Mari. Não, agora Porque sim. você não está me ouvindo direito, não, mas quando você coloca outro celular perto, tem o delay, que tem a diferença no retorno, né? Sempre chega diferente. Você não está me escutando? Hein, Dai? Dai. Eu não consegui lhe escutar. Pronto. Então eu vou Peraí, deixa ligar eu. para você novamente. Sim, pode falar que eu estou escutando pelo dela. Então tá bom. Se você quiser, eu ligo para você novamente. Pronto, então ligue novamente. Pronto. Pessoas, fiquem aí, que eu vou fazer outra ligação para a Daiane, tá bom? Pronto. Com o Instagram tem dessas coisas. Às vezes eu não escuto, às vezes é o convidado que não escuta, mas vou ligar novamente para a Daiane, viu? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Pronto, vamos aguardar um pouquinho, porque eu acho que, por conta da chuva, onde vocês estão, está chovendo, porque aqui em Salvador chove muito, e no bairro que eu moro também está chovendo muito. Pronto, Dai. Vamos aguardar. Pronto. Oi, Anete, minha flor, beijos. E agora, Dai? Estou escutando melhor. Mas de qualquer forma eu vou pedir a Oi, Mari para deixar aqui o dela, porque aí também eu vou escutando. o pessoal falou que São Paulo não está chovendo, está frio. Bom, vamos lá. É, você já se apresentou, né? Falou um pouco da sua carreira, a sua área de atuação, mas hoje, para surpresa de muitos, nós vamos conversar sobre o cuidador. Quem é esse cuidador? Quem é que cuida deste cuidador? Como ele é cuidado, né? Como ele está posto na sociedade? Vamos começar nosso bate-papo? Pronto. O cuidador, ele é aquela pessoa que é responsável pela pessoa com deficiência, seja ela criança, adolescente ou adulto, né? Porque a gente tem o engano ali de acreditar que a pessoa com deficiência ela é um peso para os familiares. Ela não é um peso para os familiares, né?
É a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Mas, de fato, a pessoa com deficiência, ela requer alguns cuidados a mais, por vezes, né, em algumas vezes, do que outras crianças ou outros adolescentes. É um exemplo. A criança com 7, 8, 9 anos, ela começa a receber convites para ir para festas, né, para ir para a casa dos coleguinhas, brincar. E, em geral, as crianças com deficiência não recebem esse convite. Então, a mãe, a avó, que geralmente é a mulher que fica tomando conta deste filho, ela acaba ficando com essa responsabilidade o tempo todo de cuidar desta criança, né? 4 horas ininterrupto. Se ela tivesse um apoio maior, se ela tivesse uma compreensão maior por parte dos familiares, dos amigos, com certeza esse cuidado ficaria mais leve. Então, esse cuidador é essa pessoa que está sempre à disposição desse filho, desse irmão que tem a deficiência. Pronto. Sabe quem entrou na nossa live? Adivinha? A minha eterna orientadora, Terezinha Miranda. Prozinha, um beijo, te amo. Bom, Dai, o que seria cuidar do cuidador? O que seria cuidar do cuidador? O que seria cuidar do cuidador? Oh. O que seria cuidar do cuidador? Cuidar do cuidador seria dividir com ele a responsabilidade de cuidar desse familiar. É fazer uma escuta sensível com essa pessoa. Olhar para essa pessoa realmente com um olhar de empatia. Porque o que é que acontece? A mãe, né, ela está gestando o filho e recebe esse filho com deficiência. Ela precisa se reorganizar de várias formas. Ela precisa organizar o emocional, ela precisa organizar a vida financeira, ela precisa organizar a vida profissional dela, que por vezes ela precisa abdicar para cuidar deste filho, né? E não tem ninguém que faça, geralmente, essa escuta dela, que pergunte se ela precisa de ajuda, se ela está precisando de algum apoio, se ela precisa que divida, por exemplo, as idas e vindas aos consultórios, às terapias, porque ali, quando a gente fala de uma criança com deficiência, a gente não está falando só dos cuidados básicos. A gente não está falando só da criança acordar, você dar o banho, dar alimentação e levar para a escola, né? Às vezes ocorre o engano de que a criança com deficiência, ela só precisa desse apoio de tomar banho, de comer e de ir para os médicos ou para os centros especializados. Não, gente. Essa criança, ela precisa de fono, de fisioterapeuta, de psicopedagogo, de neuropediatra. Tem vários acompanhamentos. Então, às vezes a mãe fica caminhando de um espaço para o outro sozinha, sem um aporte, né? Mesmo quando ela tem um companheiro, mesmo quando ela tem alguém da família que por vezes comparece e vai junto com ela, ainda assim é ela que tem essa maior responsabilidade. Sem falar na culpabilidade que essa mãe às vezes traz com ela, né? É uma culpa que a gente deve começar também a ajudar essa mãe a perder, porque não existe culpa por ter um filho com deficiência, não existe culpabilidade. A grande preocupação, quando eu converso com as mães, né? Por que que vocês têm esse receio, né? Essa culpa? Assim, nas entrelinhas, à medida que a gente vai conversando, eu percebo que não é porque ela não deseja o filho. Ao contrário, ela ama esse filho como qualquer mãe ama o seu filho. O problema é o estigma da sociedade. É a palavra deficiência tem um peso muito grande na sociedade. Porque nós nos acostumamos a querer conviver apenas com aquilo que para nós é igual, né? Nós não temos a responsabilidade de entender que existem pessoas diferentes no mundo e que nós temos a obrigação de conviver com elas com respeito, com empatia, com afetividade. Então, o que mais preocupa as mães não é ficar com este filho com deficiência, é como a sociedade vai receber este filho. E aí não tem ninguém, né, que ajude ela, na maioria, a caminhar durante toda a vida do filho, que ela cuida dele mesmo, é um cuidador, né? Isso acaba desenvolvendo uma série de complicações nesse cuidador. Por exemplo,
O Hospital de São Paulo, Dr. André Sushi, ele fez uma pesquisa em 2018 relativa ao estresse que esses cuidadores, né, de pessoas com deficiência tinham. E foi diagnosticado insônia, ansiedade, alguns problemas de pele, queda de cabelo, aumento de pressão. Por quê? Porque essas pessoas ficam 24 horas cuidando desses filhos ou desses familiares sem esse apoio. Então, é preciso que a gente, né, nós, professores, educadores, a gente comece a olhar para as famílias dos nossos alunos de uma maneira diferente, né? Com mais empatia, com mais acolhida, fazer uma escuta sensível e, de fato, enxergar essas pessoas, não só olhar. Eu acho que é por aí, ali. Eu concordo com você, até porque existe esse estigma, né, muito grande na sociedade e sempre a mulher é posta na posição de culpa. Culpa se o filho nasceu com deficiência, ou culpa se a criança aprontou, é culpa da mãe, ou se a criança não teve um bom sucesso escolar, ou uma boa adaptação, ou se a criança, como dizem, né, não deu para o que presta, a culpa é sempre da mãe, a mulher está sempre no papel de culpada, né, dentro da sociedade, e isso vem perpetuando há anos. E espero que um dia nós, mulheres, né, possamos estar em um papel na sociedade de que não somos culpadas e também não somos vítimas. Somos merecedoras, né, de tudo aquilo que a gente conseguir galgar, mas a gente precisa de apoio, a gente precisa de fortalecimento, principalmente as mães de crianças com deficiência, né? Porque, queira ou não queira, muitas deixam de trabalhar, os companheiros abandonam, a família não apoia, e elas precisam realmente de alguém ao lado para estar apoiando, incentivando, e não de alguém ao lado para estar empurrando, menosprezando, contribuindo para uma baixa autoestima, não é isso? Isso. É porque isso, na verdade, Eli, a gente precisa aprender a fazer a ajuda compartilhada, né? Porque o que é que a gente Sim, precisa entender? A pessoa com deficiência é uma pessoa como outra qualquer. Não existe distinção, não existe a limitação. A limitação quem cria é a sociedade. Porque pense, se quando essa criança chegasse na escola, ela tivesse essa acolhida de uma maneira simples, sem precisar estar solicitando laudo, sem precisar negativa de matrícula, né? Sem precisar que essa mãe ficasse preocupada se esse filho iria ser ou não de fato bem acolhido. Então, o que a gente precisa entender é isso, que as pessoas com deficiência, elas têm que deixar de ser um peso. Quando a gente fala assim, pessoa com deficiência, a gente tem que desmistificar esse peso. A gente tem que começar a compartilhar com essas famílias a normalidade, a naturalidade disso, né? E sim, pensar sim. que às vezes essas famílias estão fragmentadas, ainda estão se ajustando, ainda estão se reorganizando, tanto internamente, né, emocionalmente, como financeiramente, por exemplo. O que você trouxe é importantíssimo. Muitas mulheres precisam deixar de trabalhar, precisam abdicar desta renda, e aí o pai ou a avó vira o provedor da casa. Mas ela precisa de remédio para essa criança, às vezes ela precisa de um ATO, precisa... Como é que faz isso? Então, o cuidar desse cuidador passa mais pelo olhar, né, o olhar empático, do que, de fato, você julgar aquilo que você acha que é certo ou não, entende? Eu acho que as pessoas com deficiência, elas precisam que a gente comece a respeitá-las, os seus direitos, respeitar a forma como elas se colocam na sociedade. E uma das maneiras da gente fazer isso é respeitando os seus familiares, né? É escutando os seus familiares. Porque, de fato, são eles que podem, inclusive, nos dizer como conduzir a nossa relação com essas pessoas. Por exemplo, eu vejo muitos alunos, né? Eu dou aula na graduação, na pós-graduação, então às vezes os alunos me perguntam assim: eu tenho um aluno que tem tal deficiência, como é que eu faço? Pergunte a ele, converse com a família dele, a depender da idade, né? Chame a mãe Isso. para
franca, mas a mãe é difícil, não é difícil não. A mãe é uma pessoa que está passando, às vezes por momentos que ela não consegue nem dizer, nem mensurar. Então respeite, tenha paciência e converse com essa mãe, ouça essa criança, esse adolescente, pergunte para ele como é que a gente pode fazer. Isso aqui tá bom para você? Não tá não? Então vamos refazer. Não é difícil, né? Não vou dizer você que é fácil. Não é porque a gente requer adaptação, mas não é difícil, só precisa de empatia. É o que eu penso, sabe, Ali? Eu penso que quando a gente tem empatia pelo outro, fica mais fácil essa caminhada da gente junto com eles. Concordo com você, minha amiga. Concordo com você. Eu estava numa live com o Marcos Welber, que por sinal hoje é aniversário dele. Meu amigo, feliz aniversário para você. E estávamos conversando sobre isso, a questão da empatia. Precisamos ter pessoas com mais empatia em todos os lugares. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Enquanto a gente não se colocar no lugar do outro, enquanto a gente ficar defendendo o nosso cordão umbilical, as coisas não vão funcionar. A gente precisa, sim, se posicionar, pensar, poxa, e se fosse eu naquele lugar? Quando eu vou para a sala de aula, Dai, eu sempre penso assim, eu não tenho filho com deficiência, eu, Elisângela, não tenho. Mas eu sempre penso, aquela criança que está ali, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem uma família. E se fosse o meu filho? E se fosse o meu filho? Como eu gostaria que ele fosse tratado? Então, eu sempre saio de casa assim, vou fazer o melhor de mim para uma criança que merece, porque se eu escolhi ser educadora, eu tenho que ter empatia. Da hora que acorda, da hora que vou dormir. Eu preciso perguntar para ele o que ele pensa, o que ele acha, e eu trabalho muito nessa perspectiva. E aí, gente, vamos fazer isso? O que é que vocês acham? Porque é importante a gente ouvir do outro, é importante a gente acolher a mãe, né? Mas quando a gente está na sala de aula, é importante a gente ouvir da criança, do adolescente, o que ele acha, o que ele pensa. Mas vamos lá. Gente, esse tema está pegando fogo. Olha, tem alguém que colocou aqui, deixa eu ver, Andréia. Como uma pessoa com deficiência, acredito que devo educar quem convive comigo e não esperar que elas adivinhem a melhor forma de lidar com a questão. Concordo com você, Andréia. Isso mesmo, concordo com você. Gente, um monte de recadinhos para você, Dai, maravilhosa. Vamos lá. Ô, Dai, então, quem é que cuida do cuidador? Obrigada pelos Quem é, recadinhos. quem é que cuida do cuidador? Na verdade, Ali, não existe a pessoa que cuida do cuidador. O cuidador, ele está precisando que alguém comece a pensar nessa figura. Porque a gente não acompanha o dia a dia, né, desses cuidadores e recebe o aluno, por exemplo, na escola ou recebe um centro especializado e pensa que é somente aquele momento. A gente não pensa que o cuidador, ele acorda, cuida daquela criança, deixa naquele espaço, volta, pega, leva à tarde para outro lugar, à noite, às vezes não dorme. Eu vou lhe contar uma experiência. Eu tenho algumas mães que façam parte de um grupo de mães de autismo e elas relatam que elas precisam dormir. Tem mães que ficam 48 horas sem dormir, ficam 72 horas sem conseguir tomar um banho, sem pentear um cabelo, sem ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, né? Por quê? Porque não pode desgrudar o olho do filho, porque aquele filho tem um autismo severo e se ela deixa ele em algum momento, ele pode se machucar, ele pode abrir a porta correndo, ele pode pegar alguma coisa e engolir, e não tem ninguém que tome conta. Então, quando chega uma criança com deficiência, na maioria dos casos, o que é que acontece? Os familiares começam a ficar em menor número, né, nas visitas, os convites para as festas, reuniões familiares também começam a diminuir, e os amigos começam a escassear. Então, desta forma, esta família se vê em alguns momentos sozinha.
para cuidar deste filho. Então, não tem de fato quem cuide do cuidador. A gente está precisando começar a pensar nisso, criar opções de espaço, diálogos, né? Rodas de conversa. Eu tenho assim um projeto antigo que eu gostaria de ter tempo para colocar em prática. Desde já, você, se quiser fazer parte, né? Que é criar um espaço de escuta para as mulheres, mães que têm filhos com deficiência e mulheres com deficiência, porque a gente não pode falar por eles têm que falar. Como a Andréia trouxe aí, que ela, né, a Andréia é uma pessoa que é uma profissional, ela trabalha, se eu não me engano, se eu estiver errada, com acupuntura, né, massoterapia, é uma pessoa muito profissional, é uma pessoa que tem assim, um conhecimento muito grande, porém, a gente não tem o direito de estar falando por Andréia. Andréia tem que falar, como ela se colocou aí, né? Cada um que fale por si, e a gente tem que fazer a escuta, a intermediação, nós temos que ser mediadores, nós temos que parar de pensar que somos os donos da palavra, porque nós estamos falando de pessoas. Então, se a gente tem um cuidador, ele tem que falar por ele, né? O que a gente pode fazer é buscar meios de ajudá-lo a falar, meios de ajudá-lo a fazer com que ele consiga se expressar. Que muitas vezes ele não tem quem escute, nem ele mesmo se escuta, ele está se descuidando. Esse cuidado, esse autocuidado que a gente tem conosco de se arrumar, de ir para uma festa, às vezes essas mães não têm esses cuidadores. Eu fiz Sim. a Silene, se tiver aí, eu convidei Ela Marcelene está, para está, estar, então Márcia vai saber está. do que eu estou falando. Eu fui convidada lá pelo Ser 4 Irmã Dulce para fazer um trabalho com as mães de microcefalia e pensei, gente, quem melhor para fazer uma contação de história do que Marcelene, que vai fazer esse projeto lindo com a Eli, né, a partir de breve aí, né, Eli? Então, como ela é uma contadora maravilhosa, eu disse, poxa, eu vou levar Marcelene. Marcelene, assim, arrasou. E na roda de conversa, as mães, as TO, as fisioterapeutas de lá de Irmandúcio, levaram os filhos e nós ficamos somente com elas, né? Alguns ficaram na cadeirinha e tal, e a gente começou a conversar. Eu perguntava para ela, eu levei um baú pequeno e um balde, eu dizia, e o espelho? Você vai abrir o baú, vai tirar de dentro recordações. No balde você vai jogar o que você não quer. E no espelho você vai me dizer quem você é. Sabe qual era a resposta delas? Eu digo, diga o seu nome, mãe de Pedro. Eu digo, não, meu amor. Ou Eu não pedi ser mãe de seu Pedro, nome. por uma certidão de nascimento. Aí, umas duas ou três, Marcelene está aí, que não me deixa mentir, ficava pensando como era o nome delas. Esqueceram o nome, só se lembrava que era mãe de alguém, mãe de fulano. Então, assim, às vezes esse autocuidado, elas esquecem, e não é porque elas queiram, é porque o tempo não permite, sabe, ali. Então, essas mulheres estão precisando serem ouvidas, elas precisam de espaços de diálogo, de espaço de troca, né, de vida e de ações que possibilitem com que elas aliviem um pouco esse estresse do dia a dia. É isso. Concordo com você. Essa questão a mãe perde a identidade no dia que o filho nasce. Todas as mães perdem a identidade no dia que o filho nasce. O meu filho mais velho tem 27, a outra tem 21. E eu ainda escuto, quando eu vejo alguma ex-professora, ô mãe de Brenda, ô mãe de Gustavo, eu digo, meu nome é Elisângela, já foi. Porque a gente precisa se posicionar também nesse lugar de mulher, porque antes de eu ser mãe, eu fui filha, né? Sou mulher, e a gente precisa se posicionar e se colocar como tal. Muito bem. Infelizmente, é a sociedade que tira a nossa identidade. Ou então quer ver uma outra coisa, quando não é a mãe de alguém, é a mulher de alguém. Lá vai a mulher do João, a mulher do Pedro. Não é lá e vai Dona Elisângela, a esposa de não sei quem. As mulheres vão perdendo a identidade no processo e a gente, às vezes, não se dá conta disso. Imagine com as mães, né, de crianças com deficiência. Não é diferente. A gente vai ter que dar um grito. Epa, peraí, meu nome é tal. Eu sou até esposa, mas meu nome é tal. Entendeu? A gente precisa se posicionar.
e precisamos fortalecê-las a cada dia. Geralmente eu chamo as mães que eu conheço pelo nome. Janaína, Maria, Paula, Verônica. Como está o seu filho? Eu chamo pelo nome, porque eu acho que a gente começa essa questão do cuidar quando você chama ela pelo nome dela. E aí, como você está, minha linda? Hoje você está linda, hoje você está maravilhosa, está radiante. Isso a gente já ganha o dia, né? E elas ganham ainda mais quando a gente tira um pouquinho para fazer esse olhar cuidadoso. Bem, às vezes pequenas ações, né, Dai? Contribuem para um dia diferente na vida dessas pessoas, né? Quem tiver pergunta, vai mandando, viu, gente? Ô, Dai, e quais são os maiores desafios encontrados por pelo cuidador? Quais são os maiores desafios? É. Eu estou demorando de responder um pouquinho, viu, gente? É porque está travando um pouquinho ali, aí eu peguei o celular, coloquei aqui o fone para escutar. Então, às vezes dá um delayzinho, mas eu estou conseguindo entender. O maior desafio, eu acho que é isso mesmo. É a gente conseguir espaços de escuta, onde elas possam ser mulheres, desabafar. Por quê? Às vezes, quando uma mãe tem um cuidado muito grande com o filho 24 horas, ela acha que se ela for se queixar disso, ela está sendo uma má mãe, sabe? Uma mãe ruim, uma mãe que não está cumprindo o seu papel de mãe. Tem esse sentimento da culpa que a gente tanto já falou. E a gente precisa desmistificar isso, porque nós somos humanos e a gente cansa mesmo. O fato da gente ser mãe não nos torna imbatíveis e invencíveis, todas nós mulheres, né? A gente precisa compreender que o nosso papel também é de ser, em algum momento, né, aquela adolescente que a gente foi resgatar, aqueles sonhos que a gente tinha e colocar eles em prática. Aí muitas mães vão dizer, mas Daiane não dá, porque eu preciso cuidar do meu filho. Então, é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. A gente vai ter um espaço, eu já adianto para vocês que eu já estou, assim, resolvendo só a questão do espaço. Eli já está super convidada, a Ariana também aí já disse que quer participar também, né? Nós vamos fazer um espaço que a gente pretende fazer sem nenhum custo, né? É um espaço para a gente fazer troca de experiências, onde elas possam falar. Eu acho que o maior problema do cuidador é esse, é não ser ouvido, não ser visto. Porque a gente fala, a mãe de fulano, é como se a mãe de fulano fosse imbatível. Não, gente. Vamos ter um pouquinho de atividade com essas mulheres que chegam com esses filhos. Vai ter mães que vão chegar na escola super brabas, falando às vezes alto, não tem paciência. Sabe o que é que eu faço? Eu tenho uma técnica, né? Se tiver alguma mãe aí, ela já vai descobrir. Eu fico parada, ela fala, eu digo, mãe, não lhe compreendi. Aí ela vai falando, e a primeira vez ela fala muita coisa, na segunda ela já vai diminuindo, na terceira ela já está falando só o que realmente ela quer me comunicar. Aí com aquele jeitinho, muito amor, muita paciência, muita afetividade, eu vou ouvindo ela, vou conversando e a gente se entende. Graças a Deus, eu tenho conseguido fazer com que essas mães virem parceiras por si mesmo, porque somos todas mulheres, essas avós, essas irmãs e esses pais também. Tem alguns pais que cuidam dos filhos com deficiência, eles são mais um pouco afastados, né? Eles não têm tanta proximidade, mas a gente também busca essa proximidade e busca ouvi-los, porque é o cuidador que precisa ser cuidado, é o cuidador que está precisando ser visto, né? Porque atrás daquela pessoa com deficiência tem toda uma estrutura, geralmente é a estrutura de uma pessoa só, mas ela está precisando ser vista. E nos espaços ali, por exemplo, escolares, nos espaços educacionais, a gente tem que começar a pensar estratégias, né, para receber. Então, tem mãe que leva o filho de manhã para um centro e fica o dia inteiro. Por exemplo, lá no CEEBA, né, a nossa diretora Cidenise,
ela criou na FAM, que é o Núcleo de Atendimento às Famílias. Se você já foi de lá, do CEBA, você sabe, né? Como é que funciona o CEBA. 3 lindos anos, três É. lindos anos. Então, Cidenise criou na FAM, e é um espaço de escuta, e faz Dia da Mulher, de palestra, passeios. Agora, ela fez uma parceria com a Escola de Dança da UFBA, as mães estão fazendo dança, ginástica. Então, eu acho que é isso. É não deixar essas mães ociosas enquanto elas esperam. As escolas regulares podem pensar uma vez no mês, quinzenal, uma palestra, uma massagem, um momento de relaxamento para escutar música, né? Um mantra, uma música para acalmar. Enfim, pensar em estratégias que ajudem essas mulheres e esses cuidadores, né, a passar o dia a dia sendo ouvido e sendo visto. É verdade. Na minha época de CEBA, deixa dar colocar o fone. Na minha época de CEBA, a Alzira, né, que era gestora na minha época, ela já tinha esse cuidado, esse olhar com as famílias, tinha oficinas de cabelo, de maquiagem, de tapeçaria, as mães eram bem envolvidas e participativas, elas não ficavam ali esperando, né, apáticas, elas sempre tinham algumas atividades, algumas oficinas que as mães também participavam. Tinha as feiras, né? Que as mães também vendiam seus artesanatos e os artesanatos das crianças. E eu acho que é isso, a gente tem que ter um olhar, porque no caso das instituições especializadas, as famílias ficam esperando a criança ser atendida. E naquele horário que estão esperando, elas precisam ter um olhar, né? Na instituição onde trabalho tem o serviço social, né? Abraça essas famílias, elas são acolhidas, elas participam de projetos, são super participativas, e eu percebo esse olhar cuidadoso da instituição com as mães e pais e avós, porque o cuidador não é só a mãe, como você bem colocou, tem pai, tem avó, tem de tudo um pouco, né? Tem algumas mães aqui no grupo, viu, Dai? Uma delas, até mencionei o nome ainda há pouco, Janaína. Eu não chamo ela, ô mãe, não, é Janaína. Eu chamo pelo nome, porque eu acho que gostamos de ser chamadas pelos Né? nossos nomes, né? Então, vamos lá. Me diz aí, minha amiga, como é a relação com as escolas ou os espaços educacionais de seus filhos? O que você acha? Como é a relação das escolas, né, ou dos espaços educacionais dos filhos? O que você acha? Ficou claro? Eu acho que ainda é uma relação que está precisando amadurecer um pouco no sentido justamente dessa parceria, né? As escolas precisam compreender que as famílias, elas não são oponentes, elas são parceiros. No dia que compreender isso, vai ficar mais fácil. Porque imagine você ir matricular seu filho, né, em uma escola e você encontrar várias recusas, né, dizer que não tem profissional qualificado, dizer que não tem sala de recursos, como se a criança fosse um peso. E não é. Primeiro que a nossa Constituição diz que é um direito, a educação é um direito de todos, né? Segundo que a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala lá no seu capítulo 4 sobre os direitos à educação. E está bem claro, a criança tem o direito de frequentar a escola, se ela precisa da sala de recurso e não tem naquele espaço, a escola tem que indicar um outro espaço no contraturno para ela frequentar, a adaptação pedagógica tem que ser feita, e eu acho que quanto mais cedo as escolas compreenderem que esse é um caminho sem volta, a gente não vai retroceder, né? Se for preciso, a gente vai para as ruas com bandeira, com faixa, mas nós, profissionais, não vamos deixar retroceder a educação, que antes era especial, agora é inclusiva, e a gente quer que ela deixe de ser inclusiva e passe a ser só educação. No dia que for só Concordo. educação, pronto, né, Li? A gente vai estar com a nossa missão cumprida.
No dia que a gente não Com precisar mais certeza. dizer assim, os alunos de inclusão e os alunos de não inclusão. Gente, não existe isso, é alunos. Alunos, Nós temos alunos e alunos, pronto, né? E ponto alunos. final, não existe aluno de inclusão, existe aluno da escola, aluno Hum, da coordenação. Então, quando o aluno entra na escola, ele não é aluno da professora tal ou da sala de recursos, ele é o aluno daquela escola. E é o aluno do isso, Estado, é aluno da prefeitura e é aluno de todos nós, né? A gente precisa entender isso. Então, eu acho que quando a isso. escola que as famílias de alunos com deficiência não são oponentes e sim parceiros, que a escuta dessas famílias facilita muito esse trabalho, facilita muito a jornada desse aluno que deve não só ser matriculado, mas ele deve permanecer na escola e ele deve concluir a escola, né? A gente não quer que o aluno somente na educação infantil, no Fundamental 2, a gente quer que ele vá para a universidade. A gente quer que ele chegue no mestrado, a gente quer que ele chegue no mercado de trabalho, a gente quer que ele tenha uma vida cultural movimentada, a gente quer que ele tenha uma vida afetiva, se assim ele quiser e desejar. Porque o que a gente quer, às vezes, é diferente do que eles querem, né? E a gente volta lá para aquela nossa primeira conversa. A escuta deles é importante. Eles não precisam que a gente fale por eles. Inclusive, o movimento tem um lema, né? Nada sobre nós sem nós. Então, E escutar é fundamental para que a gente possa compreender como é que a gente vai proceder e como é que a gente vai seguir com essas famílias. concordo, esperar. Concordo, Dai. Eu sempre digo assim, que tem que ser com eles, para eles. Não tem que ser comigo e você para eles. O sujeito tem que estar no processo, né? E as famílias têm que participar do processo e decidir se gostam, se não gostam, como tem que ser, né? Precisa ter um bom senso, precisa se sentar com esses cuidadores e pensar como é a melhor forma, né? Para eles serem acolhidos. Odai, me diz uma coisa, como as empresas podem pensar em estratégias de cuidado para os cuidadores? Deixa eu escutar. Ah, bom, escutei agora. Olha só, se a gente for falar de empresa a nível dos pais que trabalham e têm esses filhos com deficiência, eu acho que conversar com esse pai e flexibilizar em algum momento, né, algumas coisas. Por exemplo, tem pais que os filhos precisam tomar medicação às 8 horas da manhã. Então não tem como ele chegar às 8 horas da manhã na empresa se ele tem que deixar esse filho depois na creche ou na escola ou na casa de alguém que vai ficar tomando conta dessa criança. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em estratégias, né, também para os pais que trabalham, mães e pais que trabalham, de flexibilizar algumas questões. Então, se a criança precisa tomar medicação às 8, flexibiliza para que ele chegue às 8h30 no trabalho, para que dê tempo dele dar a medicação e ele leve para alguém. Aí você pode dizer, mas outra pessoa pode dar. Gente, tem todo um emocional envolvido, tem todo um psicológico envolvido, um cuidado envolvido que a gente precisa respeitar. Às vezes a mãe, né, tem algumas formas de dar essa medicação que outra pessoa, a criança não vai tomar. E se ela não tomar, ela se prejudica. Às vezes tem crianças que têm intolerância alimentar, precisa comer um tipo de alimento que a mãe sabe como dar, ou o pai, né, ou quem cuida, e se ela entrega o cuidado de outra pessoa antes disso, ele fica sem se alimentar, aquilo pode ocasionar, desencadear várias coisas nessa criança. Dor de cabeça, enjoo, né? A náusea. Que a gente respeite isso. As empresas precisam aprender a flexibilizar para que esses pais possam continuar tendo a vida profissional deles como outra pessoa qualquer, né? Que a gente não está dizendo aqui que não trabalhe, mas que eles Sim, tenham, de repente, uma jornada reduzida num sábado, ou meia hora por semana, sem perda salarial. Eu acho que está na hora da gente começar a sim, discutir essas questões para facilitar a vida desses pais, entende? Aí muitas pessoas vão dizer assim,
Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: ah, mas esses pais já têm tantos privilégios, me aponte um. Se você conseguir me provar que ele tem um privilégio, aí eu retrocedo na minha opinião e digo: realmente você está certo. Até então, Eli, eu não consegui encontrar, né, nenhum privilégio, a não ser o amor absoluto. Né? São pais assim que têm amor absoluto por seus filhos. Em nenhum momento eles acham que não deveriam ter tido esses filhos, pelo contrário, dizem que a vida mudou para melhor depois da chegada. Então, fora esse o Isso, incondicional, eu não conheço nenhuma vantagem que esses pais estejam levando sobre outros. Então, é uma questão que eu acho que a sim, gente tem que começar a parar para pensar, porque ser pai e mãe não é só se dedicar ao filho, é também ter uma vida, como a gente já trouxe aqui, né, paralela, é sim, estudar, sim, trabalhar. sim, Tem muitos pais que se separam e têm que reconstruir as suas vidas, se assim desejarem, por que não? E para arranjar um companheiro, eles precisam de tempo para isso, de sair, de ver outras pessoas. Então, tudo isso a gente sim, tem que sim, pensar na totalidade da pessoa, né? Na totalidade isso, do ser humano. Ontem eu fiz uma aula e perguntei aos meus alunos: você tem fome de quê? Né? Do que é que o ser humano tem fome? Fome de afeto, fome de escuta, né? Tem fome de várias coisas, não é só de comida. Então vamos é verdade. desmistificar os cuidadores de pessoas que só precisam de escola para seus filhos, hein? Vamos começar a pensar neles com outra perspectiva, tá bom? Isso é verdade. Você pontuou bem essa questão das empresas. Nas escolas também tem essa questão também. Eu acho que a gente precisa pensar em flexibilizar ou o horário da entrada, ou o horário da saída. Eu acho que precisamos sim começar a pensar nesse cuidador que precisa de um tempo a mais, né, que qualquer outra mãe. Ele precisa de um tempo, seja para o remédio, para a troca da fralda, para levar o filho na escola. Perfeito, É, ali, as perfeito. empresas, as empresas e as escolas precisam pensar mais, né? Uma questão de flexibilizar alguma coisa, mas tem que chamar esse cuidador, porque é ele que sabe, né, onde o calo aperta, o sapato é dele, né? A gente tem que pensar nisso. Odai, essa sua sugestão, você acha que aplica também para a área da saúde? Para a área educação, para a área educacional, o que você acha dessa sua sugestão? Eu acho ali que já está mais do que na hora da gente fazer a educação, fazer uma parceria com os profissionais de saúde. Porque eu acredito que sozinho ninguém caminha muito, né? Se a gente, enquanto professores, tivéssemos, por exemplo, uma parceria com a área de saúde, TO, fisioterapia, neuropediatra, se a gente tivesse encontros de pesquisa, seminários que juntassem assuntos de interesse de ambas as profissões, e se a gente se fizesse mais escuta, pensasse em propostas que contemplasse tanto a saúde como a educação, só quem ia ganhar era esse nosso aluno e o paciente deles, né, que é o mesmo. Então, eu tenho um aluno que é seu paciente, você como fonoaudióloga. Imagine se a gente conseguir o tempo todo pensar em ações que favoreçam esse ser humano, né? Então, eu acho que essa parceria só ia ajudar as pessoas com deficiência e os seus cuidadores. Nós temos um Sim, grupo, a Ariana está aí, a Ariana também faz parte do grupo. Ari, um beijo. Jeane também entrou aí, Mai, depois eu vou falar com todo mundo. Nós temos um grupo isso, que é o NEB, CEEBA, o SER4 de Irmã Dulce, a Unicef e a SMED. É um grupo que a gente é saúde e educação. Então, a gente se reúne, é um GT de deficiência e inclusão, nosso grupo, e a gente se reúne somos em 11 mulheres, e nós nos reunimos para pensar isso. Que ações a gente pode fazer que contemple a saúde e a educação e que favoreça as pessoas com deficiência, tanto as mães como seus filhos, tanto os familiares como os cuidadores, né? Então, a gente pensa em cursos, a gente pensa em palestras, ciclos de pesquisa, a gente tem pensado muita coisa teve que ser interrompida por conta dessa pandemia, mas nós vamos retomar, né? Também temos a Escola de Saúde, Baiana de Saúde Pública, também faz parte. sim, Então,
Nós pensamos em ações voltadas que contemplem as pessoas com deficiência e seus familiares, por vez seus cuidadores, né? Eu acho que a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue resolver muito mais questões e fica mais leve para todos, inclusive para os familiares, os cuidadores. Sim, certíssimo. Bem colocado. Deixa eu esperar você colocar o fone. Bem colocado, minha amiga. Concordo com você. Precisamos e já passou da hora de ter um olhar diferenciado para o cuidador. Já passou, porque se formos parar para pensar, é desde sempre, né? Esse desmazelo, esse descuidado, esta falta de olhar, né? Esta falta de cuidado. Precisamos cuidar. Estou pedindo para a galera mandar muitos corações coloridos e fazer um print bem lindo e mandar para nós duas, como recordação. Vamos lá. Como cuidador, do seu ponto de vista, como o cuidador se vê? Quem é ele nesse processo de cuidar do outro? Do seu ponto de vista. Tá rindo. Do seu ponto de vista, como o cuidador se vê, né? Quem é ele nesse processo do cuidar do outro? Eli, eu acho que na maioria das vezes ele não se vê, ele se anula. Pela experiência, né, pelos encontros, pelas conversas, ele se anula, ele não se vê. Ele se vê como cuidador mesmo, como pai, como mãe, como avó daquela pessoa. E tudo, se você for conversar com ela, você faz uma pergunta a ela que não tem muito a ver com o filho, com o neto, e ela vai e volta, mas sabe que fulano está precisando, ou foi na médica, ou melhorou, ou avançou, né? Então, sempre o assunto recorrente dela é aquela pessoa que ela cuida. Então, é como se fosse uma dependência, né? É uma dependência, por vezes, boa, porque existe o afeto, existe o amor, existe o cuidado, mas é uma dependência que o anula. Então, eu acho que a pessoa que cuida da pessoa com deficiência, o cuidador, ele mais se anula do que ele se autocuida. E ele não se percebe, tá? É uma coisa que Isso. não é perceptível a ele. Ele não compreende como se aquilo fosse uma anulação. Ele acha que aquilo é o que ele tem que fazer. A gente volta de novo para aquela palavra da culpa, né? A culpabilidade. Uhum. Nós temos, volto a dizer, educadores, que ajudar as pessoas nesse processo de que não existe culpabilidade. Uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, meu irmão, meu primo, meu parente teve um filho com deficiência, nasceu, não esperar, faz o quê? Não faz nada. Escute. Oh, Não vá dizer coisas que você acha que são tipo, é porque Deus quis, você foi premiado. Não é o momento, né? Aquela criança nasceu, aqueles pais estão se reorganizando internamente, se reorganizando emocionalmente. Eles vão amar esse filho como amaria qualquer outro, mas eles precisam do tempo dele para que isso aconteça. Então, só escute, né? Chegue perto e diga, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Mas esteja mesmo, de verdade, né? Não é só da boca para fora, não. Eu estou aqui para o que você sim, precisar, conte comigo, estou à sua disposição. Você quer falar alguma sim, coisa? Eu sou todo ouvido. E pronto. Faça a escuta, sim, né? Na é melhor das verdade. hipóteses, você vai dizer, fique tranquilo que tudo vai se resolver. Vamos dar tempo ao tempo. O importante é que você saiba que você não está só. E realmente Com fique com aquela certeza. pessoa, né? Eu acho que é isso aí. Eles não percebem que não se autocuidam. Eu vou deixar. Isso, isso. Ô, minha amiga, e quais são os sonhos desses cuidadores? Se eles pudessem ter um dia só, o que você acha que eles fariam? Olha, eu já fiz essa pergunta a um grupo de mais de 300 mães. E elas me disseram o seguinte: na maioria, assim, 80%, você não vai acreditar, mas 80% diz que queriam dormir. Se tivesse 24 horas para elas, é verdade. Eu disse: qual é o sonho de vocês? Vocês têm 24 horas para ficar só com você, fazer o que você quiser. Você vai ter dinheiro, É, tudo à sua disposição, viajar, e você quer fazer o quê?
Dormir, 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 ler um livro, ver o mar, tomar um banho, tomar um sorvete, visitar uma amiga, tocar meu violão, escutar meus discos que eu nunca mais escutei, assistir um filme comendo pipoca. São sonhos simples, né? Que a gente faz no dia a dia e às vezes nem se dá conta, mas que essas pessoas às vezes precisam de um tempo a mais para fazer. Então, o que eu tenho escutado muito é isso. Alguns dizem assim: eu quero voltar a estudar, eu quero retomar minha carreira profissional, eu gostaria de ter outro filho, mas não tenho coragem. Então, são perguntas, são respostas, desculpe, diversas, porém, na maioria das vezes, ter um tempo para elas, para ficar sozinho com elas mesmas. Verdade. Miga, olha, falta 4 minutos para terminar. Sério? Ah, então deixa eu Quatro só, minutos. deixa eu, Falta deixa eu quatro dar minutos. falar aqui, só um abracinho antes de você fazer as outras perguntas. Eu queria agradecer a Adriele, Anete, Mai, Joyce, Janaína, Ari, Si, que está aqui, a Dailda, deixa eu ver quem é mais, Marci, todo mundo que está aí, e Cíntia também, eu vi que Cíntia está aí, Cíntia de lá da Pai, uma grande profissional, um beijo, minha amiga. Obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para nos assistir. Eli, eu quero de antemão já agradecer a você. Você é uma grande profissional. Tem um projeto que a Eli está lançando aí, que eu vou compartilhar com vocês, que é um projeto assim maravilhoso, né? É um projeto que vai ajudar a gente a passar por esse momento e que depois vai nos ajudar de outras formas. Professores terão dicas bacanas. Então, assim, quero lhe agradecer. Você já está convidado para o meu projeto de escuta dessas mulheres. Quero, de fato, escutar as Estarei mulheres. lá. E me perdoe os homens, mas vai ser. Oi, Gabi, Gabi linda entrou. Eu sou apaixonada por Gabriela de Jesus. Eu também, eu também. Então, esse projeto de escuta dessas mulheres, que vai ser assim, o meu projeto de vida, eu acho, tá? Você já está convidada, a Ari também. E agradecer a todo mundo que nos ouviu e pedir empatia. Por favor, tenham empatia para com as pessoas com deficiência. Não é pena, não é assistencialismo, não é capacitismo, é empatia e respeito. Se a gente tiver empatia e respeito, a gente já vai estar fazendo a nossa parte, que é nossa obrigação, né? Como ser humano e como cidadão. Só isso. E agradecer a você, amiga. Você é uma pessoa linda. A gente falar sobre isso, para mim, é muito importante. Anete, um beijo para você também. Um beijo grande. É Não sou... verdade. Deixa eu lembrar, todos que estão aqui na nossa live, a live ficará salva e será postada no meu canal no YouTube, Elis Cardoso, Elis com Y, para quem chegou já no finalzinho e quiser assistir, estará disponível no meu canal, Elis Cardoso, no YouTube. Semana que vem, segunda-feira, eu tenho recebido muitas mensagens sobre o programa do Luciano Huck, sobre essas crianças com altas habilidades. É isso mesmo? Não é ficção, mitos e verdade? Então, segunda-feira, todos que estão aqui estão convidados para a nossa live, que vai acontecer no YouTube, viu, gente? Vai acontecer lá. Nós vamos conversar com Dartilene Andrade, e ela vai falar sobre altas habilidades, mitos e verdades. Miga, falta 1 minuto. Você quer voltar de novo ou a gente já se despede? Eu acho que a gente se despede, né, amiga? Eu quero muito agradecer as contribuições. Eu acho que quando nós mulheres nos escutamos e quando a gente consegue compreender que às vezes a dor da outra também é a nossa, pode ser com intensidade diferente, pode ser com um viés diferente, mas a gente acaba precisando se colocar no lugar da outra mesmo, e aqui eu estou falando como mulher, independente de ser mãe ou não, somos mulheres e precisamos começar a pensar diferente uma em relação às outras. E os educadores, por favor, escutem as mães, né? Por mais difícil que elas lhe pareçam, elas são as mães desses filhos